sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao portal Fintechs Brasil. Esse é nosso canal no YouTube. O meu nome é Leia De Luca, eu sou fundadora e editora-chefe do portal. E eu estou aqui hoje com a Carolina Rezemini. A Carolina, ela é diretora regional de vendas para a América Latina da Credolab. E ela vai contar para a gente o que é a Credolab, né? O que a Credolab faz, que ela é uma fintech de Singapura. E eu chamei a Carolina hoje aqui para ela contar para a gente aqui uma visão que ela tem bastante particular e eu achei bem interessante sobre algumas razões, alguns entraves aí, 3 na verdade, que ela aponta, pelos quais o Open Banking pode ter alguns problemas ou pode não ser assim tão amplamente adotado no começo, né? O Open Banking está começando a funcionar no Brasil agora esse ano, a terceira fase acaba de ser adiada, mas ele ficou para setembro, né? Mas ele é um avanço, né? Não dá, é irreversível o processo, mas como tudo tem os seus lados também contra ou complicados e que precisam ser resolvidos. Então, em primeiro lugar, Carolina, muito obrigada por ter aceito aqui o meu convite. E vamos lá, conta para a audiência aí essa sua visão interessante sobre os 3 aspectos aí que, na sua opinião, o Open Bank vai ter que enfrentar para ser mais popularizado, democratizado. Por favor, Carolina. Obrigada, Léa. Primeiro, um prazer estar aqui com você, poder dividir um pouco de ideias a respeito do Open Banking, que é um grande avanço, é uma conquista, sem dúvida nenhuma, e ele traz muitos benefícios para quem já é inserido no mercado de crédito. Então, a possibilidade de compartilhar dados, e claro, de maneira consentida, de maneira segura, é excelente para quem já está nesse contexto. Então, se eu tenho conta num bancão tradicional e vejo uma oportunidade de ter uma taxa melhor em outra empresa, eu vou estar beneficiada por isso. Mas o grande principal entrave e quem não está? E quem hoje ainda não está nesse mercado, quem ainda não é nem mais bancarizado, porque hoje a gente não vive só de banco, né? A gente tem fintechs e outros tipos de empresa, mas quem não está inserido hoje. Então, a grande pauta é que ele causa, sim, uma vantagem, uma democratização para quem já está inserido no contexto. Só que a gente tem hoje no Brasil quase 35 milhões que ou não tem conta ou não movimentam, nunca movimentaram, e tem aquela continha lá que nem lembra que tem. Esse número reduziu bastante, muito em função dos auxílios emergenciais, dos programas governamentais que vieram com a pandemia e aceleraram essa digitalização. Mas, mesmo assim, as pessoas não têm um histórico creditício ou não têm nem produtos de crédito que vai ter histórico para compartilhar. Então, esse é o primeiro ponto, que não é que seja um entrave, mas é um ponto para a gente lembrar que não vai incluir mais gente no sistema. Então, quem hoje está fora, continua fora. E esse é o primeiro. O segundo, que eu vejo que é um ponto importante, a gente tem hoje um desconhecimento de boa parte da população que leva ao medo de compartilhamento dos seus dados. Então, uma das etapas que é fundamental para o sucesso do Open Banking é essa conscientização, esse melhor entendimento, é uma questão daquela educação financeira, de como que está sendo trabalhado. Eu vejo isso e tenho certeza que todo mundo que vai te ouvir aqui, que vai nos ouvindo, conhece alguém que ainda tem receio de usar meios digitais. A minha sogra, ela vai no banco pagar a conta, porque ela precisa ver o dinheiro sair. Tudo bem, ela é mais antiga, mas ela precisa ver o dinheiro sair. Então, tem gente que tem essa dificuldade de querer falar, eu não vou compartilhar meus dados, eu estou vendo agora que o Pix da fraude é um receio, ainda que a gente saiba que é um caminho sem volta, mas precisa ter uma maior conscientização, um entendimento, é simplesmente uma coisa imposta, olha, agora basta ter os dados aqui que a gente vai te oferecer uma taxa melhor. Como assim? Né? Então, esse é o segundo ponto, acho que é uma parte de aculturamento e tal. E o terceiro, que eu vejo que é o mais disruptivo, é que a gente precisa agora começar a analisar de uma maneira diferente o crédito por si só. Porque, vamos lá, se então tá bom, você falou que vai me oferecer uma condição melhor, mas a gente está aqui mandando ver nas taxas parecidas, a gente tem as mesmas pessoas que estão nesse meio, né, no meio bancário. Então, eu tenho o Open Bank, eu tenho o cadastro positivo, né? Hoje que então vai ter a ficha corrida de todo mundo.
Aonde que vai estar o pulo do gato? De que maneira que uma instituição vai se diferenciar da outra? Lógico que eu posso ter mais ou menos apetite de risco porque eu quero abrir o mercado, porque eu quero pegar um market share. Mas aonde que está? De que maneira que eu vou conseguir agora ter um diferencial competitivo? Eu preciso começar a olhar múltiplas fontes, eu preciso ter uma visão mais completa a respeito de uma análise de crédito. E aí que entram a gente começar a pensar o que a gente chama hoje de dados alternativos. Então, fugir um pouco daquele formuláriozinho do papel e do validar se eu tenho histórico negativo mesmo, como é que tá? Porque se eu hoje se eu sou um jovem, 20 anos, estou entrando no mercado, e hoje o brasileiro é naturalmente empreendedor, tem vontade de empreender e eu acho que a gente tem muito que estimular isso. Tá legal, eu quero abrir um negócio, tive uma ideia super bacana, pô, era legal conseguir uma linha de crédito. Da onde que eu vou tirar? Eu não tenho histórico, ninguém me conhece, não vai precisar de aval, aquela coisa, aquele modelão. A gente precisa ter uma visão melhor e muito mais moderna a respeito de como que a gente pode analisar o crédito para essas pessoas, não só para quem está entrando, para quem não tem esse histórico ainda, né? Para quem hoje, de repente, tem aquela conta, mas nunca mexeu. Esse cara não existe, ele vai continuar sendo invisível? E de que forma que a gente pode olhar? Onde que pode estar esse pulo do gato aí, né? Onde que eu posso complementar? E aí entra principalmente a informação, que é o que a gente acredita muito, e os números mostram isso, os nossos modelos mostram isso, que é o comportamento digital. Hoje, se eu te perguntar, Léa, eu acho que a primeira coisa que você faz quando acordar é talvez pegar o teu celular para desligar o alarme, que você deve estar no celular. Aí você dá uma checadinha se ninguém mandou mensagem, aí você vê lá, dá uma olhada na notícia, se o mundo não explodiu hoje, e antes de dormir você vai fazer a mesma coisa, né? Então você acaba tendo uma interação muito grande com o seu celular. O seu aparelho celular, ele vai falar muito do seu comportamento, de como você interage com o mundo, né? Como você se comporta, como você se conecta, com quem você fala, etc e tal. Só que eu não preciso saber se você tem o telefone da Carol no seu telefone. Mas eu não preciso chegar nesse nível de detalhe. Mas eu tenho que entender este padrão comportamental que vai contar um pouco a seu respeito, até a forma como você está organizando os seus contatos. Seus eventos estão concentrados num horário que é um horário normal de trabalho, ou estão no final de semana. Você tem um comportamento que vai poder me ajudar a falar mais de você do que simplesmente olhar para o passado. Então, esses são aspectos que eu acho que precisam ser postos para discussão e que vão fazer cada vez mais sentido quando a gente tiver o Open Banking plenamente funcionando. Legal, Carolina. E é isso que a Credolab faz? Ela faz esse tipo de análise? Conta um pouquinho para a gente mais sobre o que a Credolab faz, como ela surgiu, quando ela entrou no Brasil, quando você se juntou à empresa. Conta aqui para a gente. Bacana. A Credolab foi fundada em 2016, lá em Singapura. Os fundadores, os sócios, são todos do mercado financeiro e exatamente por uma necessidade de ter essa visão diferente para poder tomar crédito, para poder decidir crédito. Então, hoje a gente está presente em quase, são 30 países já, com mais de 100 clientes, 110, se não me engano agora, 110 clientes espalhados nesses países, e basicamente o que a gente faz é a gente ajuda as empresas a terem uma visão adicional, a terem modelos estatísticos, a terem insights de negócio a partir desses dados digitais, esses dados que a gente coleta de forma consentida e de forma anonimizada. Então, esses dois aspectos são muito, muito, muito importantes, porque a questão da privacidade de dados, a questão da LGPD aqui ou todas as outras legislações que a gente tem espalhadas no mundo, que a gente cumpre à risca, a condição sine qua non é essa. Então, primeiro a gente pede a autorização do cliente para coletar os dados dele, entender esse comportamento digital. E o que eu vou coletar? Eu não vou coletar a sua agenda telefônica, né? Se você tem o contato da sua vizinha, o contato de da Carol, né? Não é isso que eu quero ver. Eu quero entender se você tem... Será que uma pessoa que tem 500 contatos cadastrados, um número X, para esses contatos eu vejo que eles têm 10% deles são os mais frequentes de relacionamento e tem
um e-mail cadastrado, um telefone, então conta cadastrado bonitinho. Mas tem lá 50 que não tem nada. Isso será que quer dizer alguma coisa? Não sei. Será que se eu for olhar como você se conecta, é um 3G, é um 4G, tem a ver? Pode ser que sim, pode ser que não. Será que se eu for olhar, por exemplo, os seus compromissos mesmo, como eu comentei, por hora de trabalho, será que tem a ver o seu tipo de aparelho mesmo, o modelo ou não, a antiguidade dele? Enfim, são milhões de dados que a gente consegue coletar, que eu não vou ter nenhum viés pessoal, eu não preciso saber nenhum dado pessoal, nenhum dado sensível, nenhum dado que possa ter um viés que a gente possa identificar, seja discriminatório ou seja realmente aquela coisa, é um homem, é uma mulher, tem idade tal, tem idade assim. Não, não é, a gente não carimba e rotula uma pessoa, a gente entende um comportamento. E isso tudo nos ajuda a gerar modelos, são milhões de variáveis que a gente coleta, mas que a gente vai selecionar as que são mais relevantes porque a gente quer responder, e a gente cria um modelo, e esse modelo ajuda as empresas a tomar decisão. Além disso, a gente também identifica o que a gente chama de insights, que são características, que são também características anonimizadas. Então, a gente nunca cria nada que vai permitir uma engenharia reversa. Não, agora eu já sei, eu vou triangular aqui, já vou chegar e vou descobrir que a Leia é o celular. Nunca. Mas que ajudam as empresas a entender quem que é o público com que ela está falando e direcionar melhor um produto, direcionar melhor uma oferta realmente de crédito, de serviço financeiro muito mais adequado. A gente tem uma visão de que crédito realmente move a economia, de que você incluir mais gente na economia, você gira e você gera riqueza. Só que para incluir mais gente, a gente não pode continuar fazendo do jeito que a gente vem fazendo, porque a gente já sabe para quem que a gente está trabalhando e aquela turminha que hoje não tem acesso. Os Se a gente for contatos de olhar no sempre. Brasil, os contatos de sempre. Se a gente for olhar no Brasil, a boa parte das pessoas que hoje não tem conta tem uma característica típica, a maioria mulher, a maioria jovem e a maioria classe C, D e E. Então tá bom. Como é que a gente faz para melhorar isso? Vou continuar, então vou rotular todo mundo, a mulher, a idade. Não dá. Não dá para fazer dessa forma. E uma maneira mais democrática é a gente olhar sem que eu saiba, eu quero um formulário que eu não tenha que pedir qual é a sua idade, qual é o seu nome, qual é o seu sexo, onde você mora. Eu não quero ver isso. Eu quero entender o seu comportamento. Pelo seu comportamento, aliás, a gente volta lá para o origem do crédito, né? Crédito é confiança, crédito é conhecimento, crédito é isso. Então, é nisso que a gente acredita, é isso que a gente faz. Então, a Credolab surgiu em 2016. Eu me juntei à empresa no início desse ano, em janeiro. Então, eu estou desde janeiro, 9 meses agora, junto à Credolab, e tenho assim, a felicidade de estar discutindo aqui com você uma abordagem que eu entendo que é mais inclusiva e que é mais moderna para como a gente vai conceder crédito daqui para frente. Ah, legal. Eu fiquei com uma dúvida quando eu vi você falar. O que vocês usam para estudar o comportamento é única e exclusivamente o celular ou não? Você só deu um exemplo? Não, eu dei o exemplo do celular, mas também na web. Se for, vamos lá, eu vou pedir um crédito na internet, né? Vou entrar no site de alguém. Só que eu não entro, por exemplo, coletando cookie, né? Para ficar enchendo depois um monte de pop-up lá na tela do cara, pegando cookie que você vê de onde. A gente não faz isso. Isso não que seja proibido, não é, mas a gente não faz. A gente segue, no caso da web, um outro tipo de padrão que eu vou entender de como você está preenchendo aquele formulário, o que era esperado. Então, eu não espero que você use Ctrl+C, Ctrl+V num campo que é nome. Eu não espero que você use numérico num campo que é alfa, né? Que você espera caractere. Eu não espero que você fique paginando, vai e volta, rolando. Então, a gente usa muito isso, que vai indicar um risco também de fraude, esses aspectos. Então, o conjunto de dados que eu uso na internet é totalmente diferente do que quando a gente vai usar num aparelho celular. Eu citei o exemplo do celular porque sempre a gente sai de casa sem carteira hoje, mas não sai sem celular, a gente sai sem bolsa, mas não sai sem celular, a gente, né? Celular é um apêndice nosso já. Legal. Carolina, conta um pouco da sua história, então, antes de se juntar à Credolab, o que você fazia, onde você trabalhou, por favor. Tá bom. Eu falei 22, outro dia eu tenho 23 anos de trabalho já, sempre trabalhei no mercado financeiro,
Comecei em banco de varejo lá atrás, cartão de crédito, mas eu era exatamente da área de crédito. Então eu era que sofria para aprovar. A gente criava políticas, definia a gente agora como é que a gente faz. E eu me lembro que eu tinha um chefe que falava muito isso, que era a boca do jacaré. Então, o crédito ruim virava aquela cobrança horrorosa. Então, você dá crédito errado, você vai ter problema na cobrança. E a gente vivia essa luta, né? Então, eu trabalhei durante muitos anos nisso. Nos últimos 9 anos, eu estive em birô de crédito, então acabou sendo a minha vivência também muito grande, acompanhar a empresa e atender empresas que estavam buscando melhorar a sua taxa de aprovação, melhorar os seus modelos de crédito, seus modelos estatísticos, né? E entender de que forma poderiam ter uma redução de inadimplência, etc. e tal. Nesse momento e no meio da pandemia, imagina, né? A gente em casa surgiu um convite de uma fintech lá de Singapura. Gente, o que é isso, né? E fui ler mais, fui entender bastante. Eu falei, gente, é o que falta, é o complemento, porque a gente evoluiu muito com o cadastro positivo e o próprio conceito do Open Banking, mas e aquela turma que não está? E mesmo quem está, né, que tem pouca informação, que lá fora o pessoal chama de FinFile, né, a turma do cadastro, não tem muito, do arquivo pequeno, não tem muita informação a respeito, como é que a gente inclui? Então, foi uma oportunidade, eu vejo hoje a empresa crescendo, a gente tem, como eu comentei, hoje já são 110 clientes, eu lembro que quando eu entrei eram 80, então já nesses 8 meses a gente teve um crescimento muito significativo, exatamente primeiro pelo nosso cuidado, a gente respeita muito não só as legislações de LGPD, de compliance, relações internacionais, enfim, mas principalmente a parte de segurança também de dados, né? Então, toda a parte de data privacy, toda a parte também de vulnerabilidade de sistema, isso é a parte. As empresas hoje têm a parte de tecnologia, o grande risco, e próprio Open Banking, né? O grande risco que todo mundo fica pô, se vazar esses dados, como é que é isso? Então, esse é uma grande preocupação nossa. Mas a minha história é essa, então eu estou há 23 anos discutindo e falando crédito e vivenciando esse mundo, e é uma pulga que pica e um mosquitinho que pica aqui que a gente não sai mais. Legal, Carolina. Muito obrigada pela sua participação. Espero contar com você aqui mais vezes, mais para frente. Conta novidades aí para a gente, tá? Portas abertas. E foi muito legal esse bate-papo. Então, obrigada novamente. Até uma próxima vez, Carol. Eu que agradeço, Léa. Estou sempre à disposição. Prazer falar com você. Legal, obrigada.